Ah, porque todo mundo sabe que se o João de Barro for traído, ele tranca a fêmea dentro da casinha para se vingar. Será? Então, não sei, talvez você fique um pouquinho desapontado porque você sempre acreditou nessa história, mas você já deve ter ouvido essa história aí. Várias pessoas reproduzem e afirmam que realmente isso acontece e que já viram ou alguma coisa parecida. Então vamos entender de onde que tiraram isso. Essa lenda, ela ficou popular através de uma música sertaneja, onde o autor compara a história do João de Barro com a história dele mesmo. Na música, ele fala que o João de Barro, querendo ser feliz como ele queria, resolveu encontrar uma companheira. Aí ele romantiza a história dizendo que o João de Barro todos os dias buscava o barro para construir o ninho e para poder fazer feliz a amada dele, e cantava para ela todas as manhãs, mas um dia o João de Barro vê ela traindo ele e por vingança ele fecha ela dentro da casinha e abandona ela lá. Mas ele diz que na história dele, diferente da história do João de Barro, ele não matou a mulher, mas mandou ela embora, como se matar a mulher fosse uma opção, né? E aí, por algum motivo, essa música ficou tão popular que as pessoas acreditaram que o João de Barro realmente age dessa forma. Talvez porque já era um conhecimento popular na época, um conhecimento cultural, mas não tem dado científico nenhum comprovando isso. Nenhum dos estudiosos que observa comportamento de pássaros, nenhum deles relata que isso acontece na natureza. Primeiro porque a espécie João de Barro, como a maioria das aves, ela é monogâmica. Ela só tem um parceiro durante todo o período reprodutivo. E não, isso não é uma virtude só do macho. Além disso, se a gente for levar em consideração a letra da música, ela também dá a entender que quem constrói o ninho é o macho, quando na verdade os dois se revezam ali na construção. O ninho do João de Barro é uma construção muito difícil para ele fazer. Então eles só vão começar a construir o ninho se eles acasalaram e precisam de um lugar para incubar os ovos. E uma vez que o período de acasalamento acabou, eles não vão acasalar de novo até o próximo período reprodutivo. Então a fêmea não teria como procurar outro macho. E a fêmea não teria como acasalar com outro macho, porque ela só poderia acasalar com o macho da própria espécie. Se os machos da própria espécie dela escolhem uma só parceira, como ela iria acasalar com outro macho? Talvez você já tenha visto na internet algum vídeo onde a pessoa garante que encontrou um ninho de João de Barro com um pássaro morto dentro, que seria a fêmea que teria sido trancada ali pelo macho. O problema é que não tem como uma pessoa leiga discernir que aquele animal encontrado no ninho é uma fêmea e nem que é uma espécie do João de Barro. Poderia ser um macho, mas não dá para uma pessoa leiga ver a carcaça de um pássaro morto e determinar se é macho ou fêmea, e ainda determinar se é realmente um João de Barro. E, além disso, o ninho deles é sempre utilizado por outros pássaros que aproveitam o ninho que eles abandonam, porque eles dificilmente usam o mesmo ninho de novo. Então, outros pássaros fazem uso do ninho abandonado do João de Barro. E tem alguns que até expulsam eles do próprio ninho. E se você viu alguma casa fechada, mesmo que você não tenha ido lá abrir, geralmente são vespas que fecham a casa do João de Barro e reaproveitam ela. E além de tudo isso que eu já falei até aqui, ainda tem uma questão. A ave João de Barro, ele não é exclusivo do Brasil. Ele é uma ave comum na América do Sul. Então, se esse fosse um comportamento observado realmente nesse pássaro, seria comum que em outros países tivesse o conhecimento desse comportamento, mas não tem.
Você pode pesquisar em sites argentinos onde fala sobre a ave, em documentários que fala sobre ele, e não existe nenhum relato sobre isso em outras culturas. Então isso é uma coisa cultural nossa. Agora, o que me chama a atenção no reflexo dessa lenda popular é o seguinte: as pessoas comparam o comportamento dessa ave, esse suposto comportamento dessa ave, com o comportamento humano. Tem um dos vídeos que você encontra aí pelo YouTube, onde um homem alega que encontrou o ninho do João de Barro fechado e a carcaça do pássaro morto lá dentro. E ele diz: olha, cuidado, mulheres que traem, porque o seu marido pode fazer assim também com você. E isso é um absurdo, você comparar um comportamento, ainda que fosse verdade que João de Barro agisse dessa forma, não teria nenhum problema. João de Barro é um pássaro. Isso acontece na natureza entre muitas espécies. A viúva negra tem esse nome justamente porque ela devora o macho logo depois do acasalamento. Assim como a fêmea do louva-a-Deus também faz a mesma coisa. Então isso não seria um problema se o João de Barro agisse assim. O problema é quando as pessoas comparam as relações humanas como se fosse aceitável que elas tivessem o mesmo resultado que tem a história do João de Barro. E nesses vídeos os comentários são dos mais variados, né? Sempre tem aqueles que brincam, que acham graça, que fazem piada, mas também gera muitos comentários como esses que vão aparecer aí na tela para você. Resumindo, o suposto comportamento de uma ave, divulgado por uma música popular, é usado para justificar uma vingança masculina criminosa diante de uma traição feminina. Aí quando a gente pensa que esse já é um pensamento social ultrapassado, que é uma música antiga, que isso não faz mais parte do nosso pensamento do dia a dia, a gente vê uma música recente onde o autor diz: agora eu te entendo, João de Barro, me ensina a guardar o meu amor. E as pessoas acham isso romântico. Então, ainda faz parte do pensamento social essa vingança por amor, um amor desiludido em que a pessoa vai e acaba matando o companheiro ou a companheira. E a gente vê as manchetes todos os dias, como essas que também vão aparecer aí na tela para você, mostrando que isso é uma coisa que ainda se reproduz na sociedade, transformando esse pensamento como algo aceitável, algo comum, que pode acontecer a qualquer momento, que é até esperado nesses casos. Mas então vamos admitir uma coisa: se o João de Barro agisse assim, isso seria só um fenômeno da natureza. Mas no seu caso, se você resolver agir como supostamente o João de Barro agiria, seria cárcere privado com homicídio doloso e ocultação de cadáver. Então é isso, gente. Eu queria que você deixasse no comentário uma opinião. Você acha que as músicas refletem a sociedade ou elas influenciam as pessoas que ouvem?